Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que a graça e a paz de Deus estejam em seu coração. Você está no Devocional com um propósito. Lembra que no vídeo anterior eu falei que eu iria falar um pouquinho mais sobre a raiva, sobre a mágoa, sobre a falta de perdão, sobre a ira? Eu quero fazer um devocional com você, um devocional muito importante, não é, amor? Exatamente. Isso mesmo. A pessoa tem que ter o quê para estar com a gente aqui hoje? O caderninho para anotar. Já pegou seu caderninho? Ouça a sabedoria da mulher virtuosa. Vamos lá. Ou fazer como os bereanos, né? Verdade, pegar a Bíblia, né? Pegar a Bíblia. Pegue sua Bíblia. Bom, dada essa introdução, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse devocional de agora. Eu quero te perguntar se você já parou para pensar que a sua mágoa, a sua ira, pode e está afetando as pessoas à sua volta? E isso aconteceu com Caim. Eu quero que você entenda que o que aconteceu com Caim foi se delongando e acabou indo para tragédias. Para tragédias. E o que começa com ira, com mágoa, pode terminar em tragédias. E no caso de Caim, terminou com uma tragédia muito grande, que foi ele dando cabo da vida do próprio irmão. Eu quero te mostrar 3 verdades neste vídeo. 3 verdades urgentes que você precisa entender. Como é que você pode vencer a raiva e a mágoa através das verdades da palavra de Deus? Neste devocional, você vai entender e nós vamos mergulhar nesses 3 pontos. No segundo ponto, tem uma chave muito forte que eu quero que você preste atenção. Que vai mudar a sua forma de ver esse seu, digamos que, pecado emocional. Essa sua emoção, a forma de você ver como essa sua emoção está prejudicando você, a sua família, os seus descendentes, a sua igreja, a sua sociedade e as pessoas à sua volta. Vamos para o primeiro ponto, que está ali em Gênesis 4:6. E o primeiro ponto é: o pecado não tratado vira cultura de morte. Todos vocês sabem da história de Caim e Abel. E aí nós vamos mergulhar a fundo dessa história hoje. E aí Gênesis 4, versos 6 e 7 diz: o pecado jaz à porta. A ti cumpre dominá-lo. Uma parte importante que eu quero falar para você. O Senhor nos dá, pelo Espírito Santo, para você que não sabe o que é o Espírito Santo, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele nos dá a força necessária para vencermos o mundo e vencermos a nós mesmos. Então Deus nos deu a força pelo Espírito Santo e nos deu o poder de escolha para vencer o pecado. E porque ele diz aqui: o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Então, preste bem atenção. Cabe a você dominar o seu pecado. Não é culpa de Satanás, não é culpa do diabo. Ah, o diabo não deixou dominar o meu pecado. Ah, o inimigo tomou os caminhos e não deixou com que eu fizesse tal coisa. Não. Tratando desse assunto, cabe a você. Então, tome a decisão. Tome a decisão correta. Como é que você vai dominar o pecado da ira? O pecado da raiva? Como é que você vai perdoar o próximo? E esse devocional vai te ensinar ainda mais. E um versículo antes muito importante Diga, meu amor. que está Que mulher sábia. no capítulo 4, versículo 4, versículo 6, perdão. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, a ira já tomava conta do coração O do Senhor já Caim. sabia o que estava O Senhor já acontecendo, né? sabia.
E é por Estava isso... nos decretos de Deus, né? Exatamente. E por isso que o Senhor alertou a Caim. O pecado jaz A à porta. porta. Uma coisa muito importante, amor, que você falou, e que eu quero falar para você, é que Deus tem os seus decretos. Deus já escreveu a nossa história desde antes de nós nascermos. Sim. E Ele tem um plano na vida de cada um. Só que nessa linha tênue, no plano de Deus, que já está descrito por Ele, já está escrito e consumado, você tem o poder de escolha. Você escolhe como vai ser a sua caminhada. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão mentiu, não foi, amor? Sansão omitiu, não foi? Sansão brincou com o que Deus deu a ele? Sim ou não? Sim. Ela ficou em dúvida, hein? Olha só. O devocional com propósito também tem o propósito de nos ensinar e nos informar. Ele brincou com o que Deus deu a ele. Ele brincou. E ele decidiu como seria essa linha tênue. No meio do caminho, ele decidiu como seria. Ele decidiu que ele teria os olhos furados. Ele decidiu que ele seria preso. Tudo pelo quê? Pelas ações. Mas no final, Sansão foi salvo, Gerlane? Sim ou não? Sim, inclusive ele está escrito no livro de aos Hebreus como o herói da fé. Como herói da fé. Ele foi salvo. Mas nada impediu com que ele determinasse o destino Sim. nessa história a qual Deus traçou. Como foi a jornada dele? Ele decidiu. E você tem esse poder de escolha. Você tem o poder de governar as suas emoções. Você tem o poder de traçar. Dentro, eu costumo falar que o livre-arbítrio, ele é como se fosse a criança dirigindo um carrinho sendo guiado pelo pai. Você tem o direito de guiar seu livre-arbítrio. Alguns dizem livre agência. Alguns arminianos, a maioria dos arminianos dizem que existe livre-arbítrio, mas eu prefiro dizer que existe livre agência e o poder de escolha. E também a gente não pode, como que fala? Não podemos tirar do contexto sobre os decretos de Deus, como já foi falado antes, que toda a escritura já foi determinada por Deus. Isso. E a nossa vida também. Ponto. É isso que eu ia falar agora. Então ela já decidiu. A Gerlane ela é cirúrgica. A Gerlane não deixa passar nada. Nada, nada, nada. Me corrija se eu estiver Não, errado. você tá certa, meu amor. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Então, Gênesis 4, de 6 a 7, diz: o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Então, cumpre a você dominar o seu pecado, dominar as suas volições, os seus desejos. E aí, 3 pontos que eu quero falar com você aqui. O primeiro ponto: Caim foi avisado por Deus, mas ele preferiu alimentar a sua ira. Deus tem te avisado sobre a consequência da sua emoção, no que ela vai virar, a consequência do seu pecado, mas você está preferindo alimentar a sua ira. É nesse momento que você está passando isso? Segundo ponto: isso virou uma tragédia. Terceiro ponto: lá na frente, veja como o seu descontrole emocional, a sua falta de domínio próprio, de autocontrole, a falta dos frutos do Espírito, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, como tudo isso atinge os seus descendentes. Você já parou para pensar que na sua casa, os seus atos para os seus filhos, você que é casado, você que tem filhos, para o seu cônjuge, eles passam de gerações? Já parou para pensar? Nós dizemos que existe a modelagem. A modelagem ela é o quê? Uma pessoa se espelha em você para viver como você vive em certos aspectos. O seu filho se modela em você. As pessoas à sua volta se modelam em você. Paulo diz: sede meus imitadores, não é, Gerlane? Assim como eu sou de Cristo. Então, a modelagem é uma coisa que acontece na nossa vida. E aqui diz: lá na frente, um descendente dele que se chama Lameque, que seria Lameque de Caim, não é, Gerlane? Isso. Ele se orgulha de dar cabo à vida de uma pessoa.
Ele se orgulha disso. Então, você pode perceber que o seu descontrole pode descair na sua descendência. É isso que a gente vai entrar a fundo aqui. Gênesis 4, 23 e 24 diz... eu vou dosar algumas palavras para que o vídeo não caia. Mas ele disse... tirei a vida de um homem. 7 vezes a vingança de Caim. Mas de Lameque, 70 vezes 7. Se você não tratar a sua amargura, seus filhos vão normalizar o ódio. O que você não domina hoje, seus descendentes vão celebrar amanhã. É aquela típica coisa. A criança nasce num lar onde o ódio, a ira, as brigas, a violência é comum. Ela vai celebrar, ou seja, ela vai viver a vida dela como se isso fosse normal. Ela vai criar os filhos dela, os seus netos, como se isso fosse normal. Então, não banalize o ódio, não banalize a mágoa. Você não nasceu assim. Entenda bem, você não nasceu assim. Com o tempo, você foi desenvolvendo esse ódio e essa mágoa por traumas na sua vida. Eu não estou falando aqui de que o homem nasce perfeito e vai se degradando ao longo da jornada. Não, eu não creio nisso. Eu creio que nós nascemos já caídos, já pecadores. E isso vai se endurecendo cada vez mais. Então, não banalize o pecado. Não banalize o ódio dentro do seu lar, do seu coração. Não banalize o ódio nas rodas de conversa com as pessoas que estão com você. Não banalize o ódio na sua igreja, no seu serviço. Você sabia que, hoje em dia, um dos critérios maiores de contratação nas empresas não é mais somente do QI, que é o coeficiente intelectual, ou seja, o quanto você consegue raciocinar, o quanto de inteligência você tem? Não é mais isso. O segundo principal fator é a inteligência emocional. É o quanto você consegue lidar e gerir as suas emoções, a sua raiva, a sua ira, a sua fofoca. Você que gosta de fofocar, viu? Preste bem atenção nisso. O quanto você consegue segurar a sua língua, o seu coração, que nós já falamos que é o nosso pensamento. Então esse é o primeiro ponto. Então o primeiro ponto a ser tratado... Houve um problema técnico no nosso vídeo. Então daqui em diante vai passar só o áudio. Ouça. Põe aí para você ouvir. Ok? Desculpe esse problema técnico. E vamos melhorar para que os próximos vídeos sejam na íntegra. Deus te abençoe. Não banalize a ira no seu lar, na sua vida e os que estão à sua volta. Segundo ponto... Olha só o que esse segundo ponto diz. O segundo ponto diz: o pecado ensina. E quem não ora, aprende errado. Então, se você tem uma vida... Nós cristãos dizemos que... uma vida de oração. Você que não tem uma vida ligada a Deus, você que não tem uma vida ligada à espiritualidade, que no nosso caso é a Cristo. Você que não é amigo do Espírito Santo... Você que não conversa com o Espírito Santo, você que não pede para que Ele, em Cristo Jesus, te dê força, você vai aprender errado. O pecado, ele não só destrói, ele ensina, ele doutrina. A mágoa, a ira também fazem parte das matérias do mal. Ele te ensina a justificar sua raiva, alimentar sua mágoa e se vingar com prazer. Você sente prazer em ver o próximo... Como a gente vê naqueles vídeos, naqueles memes, se você sente prazer em ver o próximo se machucar, sofrer acidente, falar mal, você está com um problema sério nas suas emoções. Você está com um problema sério no seu coração, que é o centro das emoções. Você precisa tratar isso à luz da Bíblia. Então vamos lá. Por isso, precisamos orar contra o pecado. Com quem luta
Vamos lá. Nós precisamos orar contra essas emoções contrárias, contra o pecado. Como quem? Como quem luta contra um mestre cruel. Se o pecado ele ensina, ele exorta e ele doutrina, ele é um mestre. E se essa emoção está tomando conta do seu coração, é hora de você contra-atacar. Para nós cristãos, isso se chama dados inflamados. Dados é como se fossem aquelas flechas. Dados inflamados, ou seja, inflamados, imagine uma flecha com uma chama. E nós acreditamos que o ódio e a mágoa são como isso. O inimigo ele vem jogando na nossa mente, no nosso coração, esses dados, eles pegam fogo. E esse fogo, imagina uma floresta. E essa floresta com uma chamuscada de palha seca, ela consegue colocar fogo nela inteira. E é assim que o pecado, e é assim que a ira, que a mágoa faz dentro de nós. Ela toma o teu coração e se espalha para o teu corpo inteiro. Logo mais você vai ter problemas psicossomáticos. Vai começar a somar para fora do teu corpo, na tua saúde. Você não vai conseguir ser o piloto do seu coração, das suas emoções, e você vai começar a terceirizar de outra forma. Então, nós precisamos lutar contra o pecado como lutamos contra um guerreiro cruel, um mestre cruel. Nós podemos ver isso em Mateus 6,13, que diz: livra-nos do mal. Amor, agora chegou a hora daquele verso muito forte, super impactante. Você já sabe qual é, né? Não, qual? Não sabe qual é? Tá vendo como é a surpresa, gente? Vamos lá. Se prepara, tá? Tá preparada? Tá preparada? O coraçãozinho tá preparado para receber essa palavra profética? Amém. Isso daqui é uma palavra profética para sua vida. Ah, mas ele é pentecostal, ele é neopentecostal. Não. Toda a palavra é uma profecia. Eu não estou falando de profecia extra-bíblica, eu estou falando de profecia bíblica. Certo, Gerlane? Certíssimo. Então, a palavra diz assim, Efésios 4, 26, 27. Verso 26, eu vou logo para o finalzinho. Tá? Verso 26, 27 você pode ler na sua casa. Mas eu vou direto para o último, que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Gente, é muito forte essa questão da ira. Porque nós cristãos, nós acreditamos que existe um mundo paralelo, um mundo espiritual, onde existe o bem e o mal. Certo? A palavra diz que Deus criou o bem e também criou o mal. Ele não é o autor do mal, ele não age. Mas ele criou o mal. Se eu não me engano, em Jeremias, né, Gerlane? Jeremias, Isaías. Diz que que Deus criou o bem e Deus criou o mal. Exatamente. Certo? Se nós acreditamos nisso, nós também acreditamos que a ira abre a porta para ele. Essa é uma das afirmações mais fortes e diretas de Paulo sobre o perigo das emoções, e exclusivamente da ira e da raiva, esse perigo dessas emoções não resolvidas. Irai-vos e não pequeis, não ponhais o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse versículo, ele tem uma total ligação do início ao fim. Irai-vos e não pequeis. Então aqui está falando de ira, e algo que nós falamos na Bíblia como pecado, e o pecado nós já explicamos no vídeo passado, que é passar dos limites que Deus instituiu, e fala que tudo isso dá lugar ao diabo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando ele diz irai-vos e não pequeis, ele reconhece que a ira é uma emoção humana. Tudo bem, olha, peque, mas não durma com esse sentimento, né? Que pode surgir. Ou seja, sentir raiva não é pecado em si. O pecado é o que fazemos com ela. E aqui ele fala, não põe o sol sobre a vossa ira, foi o que eu expliquei aqui agora há pouco. Ou seja,
Não vai dormir com raiva. Não prolongue essa raiva. Não prolongue esse sentimento. Não carregue para o dia seguinte, porque isso pode fazer mal para você. A raiva, ele é um veneno que nós engolimos por nós mesmos. Nós mesmos pegamos e tomamos esse veneno. E isso vai consumindo o nosso corpo. Se você briga com seu cônjuge, você vai dormir triste. Você acorda triste. Você acorda com... A palavra diz, quando Davi peca, Davi fala, Senhor, até os meus ossos doem. Realmente. Quando você passa por consequências da ira, ou seja, nossa, eu falei aquilo para aquela pessoa, olha como eu tô. Olha o que eu tô sentindo. Olha o que eu fiz, eu tô mal. Eu tô com dor no corpo, eu tô com dor de cabeça. Eu não tô bem, eu não quero fazer nada hoje. Não é isso que você sente às vezes? Isso é consequência. E a palavra de Deus ainda diz, né? Que devemos suportar uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Mutuamente. E é importante, né? Esse perdão é como Cristo nos perdoou, né? Verdade. Tem que ser grande, né, amor? Tem que ser. Você me perdoa por tudo que eu fiz você passar raiva no nosso casamento? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Ela é amorosa, gente. Ela é amorosa. Levar a carga um dos outros. Isso. A minha carga é pesada? Um pouquinho, né? Santo Deus. Demais. Vamos lá. Quem não somos, não. É verdade, meu amor. Todos nós temos uma carga pesada. Então, vamos lá. Então, quando você não perdoa, quando você se ira, você acumula tudo isso na sua mente. Né, Gerlane? Isso se chama doenças psicossomáticas. Aí você vai lá no pronto-socorro, doutor, eu tô com dor na minha lombar, doutor, eu tô com febre. Causa febre, não é, Gerlane? Sim. Ô, Flávio, é importante essa parte porque o Senhor, no vídeo que a gente fez sobre tudo isso que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia, o Senhor fala, nos alerta pela sua palavra que devemos orar em todo o tempo e principalmente estar buscando, revestindo da palavra de Deus. Orando, lendo, né? Sim, para que nós possamos fugir dessas aparências do mal, porque aqui em Colossenses fala que Colossenses 3, no versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela, ou seja, o velho homem. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Para quem creu em Cristo e acredita na sua existência, você já não é mais como é antes. Você já é uma nova criatura, ou seja, tudo que você fazia, você vai começar a ressignificar e fazer diferente. Certo? Amor, vou dar continuidade aqui, tá? Você me dá licença? Sim. Obrigado. A minha Evinha, eu costumo falar minha Evinha. Se eu deixar a gente... Corta essa parte. Vou cortar não, viu? Se eu deixar, ela vai. Você que tem a esposa dentro de casa, ela vai também? Ela gosta de conversar, principalmente sobre as coisas de Deus? Escreve aí nos comentários, compartilha as suas alegrias com a gente. Vamos lá. Gerlane, aqui quando diz não deis lugar ao diabo, é chocante, né? É chocante. E aqui diz, quando a ira, a mágoa, ela não é tratada, ela abre brechas espirituais, certo? E é como abrir a porta para que o inimigo ele entre e semeie. É como se fosse a raposinha que a palavra diz, né? Ela vai no campo inimigo e faz aquele estardalhaço. É um fogo na seara. É um fogo na seara dos filisteus, né? Ô, glória! Os pentecostais gostam, né? Ô, glória! Vamos lá. E tudo isso abre porta. Para quê? Quais são esses maus frutos? Essas entradas, essas hostes da maldade que entram no seu coração, na sua casa? Divisão, mágoa, amargura, vingança e destruição de relacionamentos. Você não pode... não abre só a porta para isso na sua casa, mas para a sua descendência também, porque isso é passado de descendência para descendência. A palavra diz que o Senhor cobra
até a 4ª geração. Imagina só se você começa agora com essas, como eu posso dizer, com esses sentimentos no seu coração. Isso vai pegar até seus bisnetos. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. A nossa dependência, né, em Deus, ela é total, porque a gente vê o quanto somos miseráveis. Com certeza. E aí a gente procura em livros de autoajuda. A gente vai em tantos lugares, só que a sabedoria que perdura por milênios já ensina isso sem segredo, né, Gerlane? Tá aqui, é só abrir a Bíblia. E só através da palavra de Deus mostra quem somos. Acabou. Só através da palavra de Deus. Quer praticar o autoconhecimento, que eu acho super importante? Eu acho importante você ter o autoconhecimento. Mas existe o passo a passo para isso. Primeiro você conhece a Deus, a sua justiça. E depois você conhece quem é você mesmo. E aí você combate com a palavra de Deus tudo aquilo que tenta tomar espaço dele dentro de você. Então tudo isso que eu estou falando para você, nós estamos falando é forte demais. A ira não tratada dá lugar ao diabo. Na Bíblia fala diabo, inimigo, Apoleon, serpente, dragão, tá? E você se torna vulnerável espiritualmente. Ele envenena os seus pensamentos. E afasta você da graça e da comunhão com Deus e com o seu próximo. O que é graça? Graça é um favor. Você vê uma pessoa que você nunca conhece, você vê uma pessoa na rua que você nunca viu na vida. E você saca uma barra de ouro e dá pra ela. Essa pessoa vai falar, mas o que é isso, Gerlane? Que barra de ouro é essa que você tá me dando? Eu não mereço. Você nem me conhece. Você deu um tesouro pra alguém que nunca te viu na vida. Algo que é de extremo valor pra você. Essa é a graça de Deus. Deus, ele nos dá o seu amor, que é muito valioso, sem conhecermos ele. Tem a graça comum e tem a graça especial. A graça comum é aquela que você vê que até os maus são livrados de seus maus. Mas no final da vida eles continuam sendo maus. E a graça especial é aquela que as pessoas são maus. Mas crendo em Jesus, que é o que nós cremos, nós acreditamos que Deus não nos enxerga mais como maus, mas na nossa frente, veja bem, na nossa frente ele enxerga a Cristo. E aí ele nos ama. Isso é a graça especial. E nos salva de nós mesmos e dos nossos pecados. E nos dá a vida eterna. Quando Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só, o seu desejo será contra ti. Você pode pegar todo esse vídeo aqui e gravar os versículos que mais marcaram o seu coração. Meditar neles o dia inteiro. Orar neles. E determinar na sua vida que essas emoções sejam reeditadas através deles. Porque depende de você nesse caso. Depende de você, exclusivamente de você. O pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. A palavra de Deus diz que ninguém é tentado mais que a sua própria força, não é, Gerlane? Sim. Se eu não me engano, Tiago diz que... O livro de Tiago, na Bíblia, diz que o ser humano é tentado conforme os seus desejos. Vamos lá. Então, se o seu desejo será contra ti, a lógica espiritual para isso é o quê? A ira foi à porta, Caim não dominou, o pecado entrou e a consequência foi trágica. Olha a ira. Olha Caim. Olha o pecado, olha o desejo, olha a emoção fazendo parte da vida de Caim. É aí que entra o domínio próprio. E a consequência trágica. Domínio próprio. Controle emocional. Controle emocional. Analisar, avaliar, né? Isso mesmo. Então, se você sente raiva de alguém, guarda isso no seu coraçãozinho. Sim. Você não pode impedir a ira de bater à sua porta, mas pode escolher não deixá-la entrar e sentar na tua sala. Isso é válido para todos nós. Olha a ira.
batendo na sua porta. E você abrindo, ô Ira, bora tomar um cafezinho? E a Ira lá, opa, tem cafezinho? Não, eu quero chá. Senão eu fico mais irada ainda. Eu saio de mim, eu perco as estribeiras. E você dá espaço para a ira. Então, por esse devocional, que em nome do Senhor Jesus você entenda que a ira não pode fazer parte da sua casa. Ok? Fuja da paz. E você tem sim o poder de expulsá-la pela palavra de Deus. Sai. Amém. Saia daqui. Bom, voltando ao início do devocional, o terceiro ponto. A graça de Deus é mais forte do que a sua ferida. O favor de Deus é mais forte do que a sua ferida, do que a sua emoção. Então, se ele é mais forte, quem é mais forte sempre vence, sempre ganha. É a lei. O bem sempre vence o mal. Então, se a graça, se o favor de Deus, se a misericórdia de Deus é maior do que a sua ferida, você vai vencer. Porque a palavra de Deus, eu não estou profetizando algo antibíblico ou fora da Bíblia. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. E que tudo que nós pedimos vos será concedido. Certo? E nós não recebemos porque pedimos mal. Mas tudo que você pedir para glorificar a Deus, para o bem ao próximo, Deus te dará. Então, Caim ignorou a graça de Deus, mas nós temos acesso à cruz. Nós cristãos acreditamos que a cruz é um sinal divino, principalmente quando ela está vazia. Nós não cremos que a cruz ela está com Cristo. Então, por isso que alguns cristãos usam a cruz vazia, simbolizando que Cristo ressuscitou, ou seja, aquele que acredita que Jesus Cristo ressuscitou da morte, que é um sinal estonteante, enorme. Aqueles que acreditam que Cristo ressuscitou da morte, acreditam que eles vão ressuscitar também. E o sinal disso é que a cruz está vazia. Certo? Então, nós não usamos a cruz com Cristo ali, porque pra gente é muito forte esse sinal. A cruz vazia para nós é um sinal muito forte de que Cristo está conosco. Então, nós temos a cruz e temos o Espírito Santo. E podemos dizer não ao ciclo da destruição. Você pode, nesse momento, declarar que você tem o Espírito Santo. Você que creu em Jesus, entregou sua vida a Ele, a sua família a Ele. A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você e sua casa servem ao Senhor, fale isso para você mesmo, você mesma nesse momento. Eu tenho a cruz, ela está vazia e ela me dá todo o poder na terra, mediante o Espírito Santo. Todo o poder. E diga assim, eu digo não ao ciclo de destruição. Diga não a isso na sua vida. Chega de mágoas. Chega de não saber dirigir as suas emoções. Chega, isso está destruindo a sua vida, não é verdade? Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. As suas emoções, o seu pecado, os seus pecados não terão domínio sobre você. Se você der um ponto final a tudo isso, a sua família será liberta, a sua descendência será liberta. A palavra diz, se você saber conduzir as suas emoções, se você saber realmente estar debaixo da misericórdia de Deus, amém, a sua família será liberta. Todos é aqueles que o Senhor quiser. É aqueles que o Senhor já determinou. Mas faça a sua parte. Mude agora. Ah, mas se somente aqueles que Deus já determinou, então vou ficar em paz. Não. Você só vai saber o caminho que Deus criou na sua vida a partir do momento que você se movimentar. As coisas acontecem em movimento. Movimente-se. Coloque-se no caminho. Paulo só teve a vida transformada porque ele se colocou no caminho de Damasco e ali Cristo teve um encontro com ele. Paulo foi um dos maiores percussores do evangelho, porque ele se colocou a caminho. E você está se colocando a caminho? Você já parou para pensar que a maioria das coisas na sua vida não prosperam, não andam,
Porque você não faz o que tem que ser feito? Já parou para pensar? Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. Já parou para pensar? Então pense. Em nome de Jesus. Faça o que tem que ser feito. Levante, ore, declare. Ah, mas agora está com determinismo, meus irmãos. Meus irmãos, caro ouvinte que está assistindo esse vídeo. Se isso for o nome dado para glorificar a Deus, que seja determinismo. Eu determino que esse pecado, em nome do Senhor Jesus, não vai tomar a minha casa. E aí vai ser um caminho, certo? O caminho de arrependimento, o caminho de queda, mas levanta de novo, e você vai lá e tenta de novo, daqui a pouco você consegue. É isso. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo. A internet tem o poder de passar que as coisas são fáceis demais, mas não são. Então tudo isso que eu estou falando para você é um caminho, é uma linha tênue. Vá, siga. Os discípulos seguiram a Jesus sem pensar nas consequências. E por que você, para deixar a emoção te pegar, ou para você não se arrepender desse pecado, você tem que pensar, deixa eu buscar na palavra para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se é bíblico deixar este pecado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu quero deixar alguns pontos de reflexão no final deste devocional. São 4 pontos. Não ignore os sinais. Não alimente a ira. Não justifique a mágoa. Eu tô assim porque fulano de tal me magoou. Eu não consigo fazer isso porque aconteceu aquilo com fulano de tal. Não justifique. Vai lá e faça. Hoje é o dia de romper esse ciclo e dizer: a partir de mim, a graça vence. Então pense nos seus filhos, pense no seu marido, na sua esposa, os que estão à sua volta e podem ser atingidos, respingados pela sua mágoa. Deu para entender? Deu para você entender que a cultura da raiva e da mágoa é tão forte que ela provoca tragédias em nossas vidas? Então não é o seguinte, não é o simples fato de você falar que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Você precisa melhorar a cada dia. Você precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Você precisa se tornar uma pessoa, entre aspas, boa a cada dia. Porque bom na sua essência ninguém é. Mas nós podemos melhorar a cada dia. Sim, podemos. Ok? E eu quero deixar essa palavra de conforto para você. Eu quero deixar esses conselhos e lembre-se, a ira e a mágoa, elas têm uma reação muito, mas muito forte em nossas vidas e na vida dos nossos descendentes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.